A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Estamos aqui numa série em que estamos falando sobre a vida de Elias, profeta de Deus, e começa ali no capítulo 19, logo nos primeiros versículos, quando Elias ele esteve em depressão. Amém? E já estamos para concluir esta série. Eu creio que na próxima semana já estaremos assim encerrando, aleluia. Mas hoje que a palavra do Senhor está sendo assim ministrada de forma extraordinária. E eu gostaria assim de compartilhar com vocês aquilo que Deus está falando ao meu coração. Eu gostaria de dizer aos irmãos que o que seria, de José do Egito se ele tivesse desistido naquela cisterna. O que seria de Moisés se tivesse desistido ali no Mar Vermelho? O que seria de Ruth se não tivesse sido valente e acompanhado a sua sogra? O que teria sido daqueles israelitas se não tivesse confiado no nosso Deus, no grande Deus vivo? E o que teria sido de Elias se também não tivesse ali naquela caverna dado voz a palavra de Deus, o que Deus estava assim lhe falando? Então eu gostaria de convidar você agora para abrir sua Bíblia em 1 Reis, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Reis, amém? Está aqui ministrando. Vamos voltar aqui um pouquinho, ainda no capítulo 19. No versículo 18 em diante, quando diz assim: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus estava ali falando com Elias, porque Elias tinha dito a Deus: ora, a Jezabel, o povo matou os profetas e por isso que eu estou aqui nesta caverna. Teria sido ali o discurso de Elias. Mas Deus falou para Elias: olha, Elias, ali eu fiz ficar em Israel 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Você não está só, há povo, há mais povo meu neste lugar. Em outras palavras, Deus estava dizendo ali a Elias: esforça-te que você não está só. Não é só você que é profeta, não. Tem mais profetas que estão ali que não dobraram o joelho também. E vai e unge os reis. E como estava vendo ali na palavra anterior, ele foi ungir os reis e procurar ali ungir também a Eliseu em seu lugar. Versículo seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Aleluia. E ali Elias convidou Eliseu a segui-lo. Gostaria de dizer para vocês, amados, que depois daquele episódio em que a rainha Jezabel ameaça Elias de morte e que Elias começa a temer ali a rainha, nós vamos ali ainda encontrar a história de Elias até em 2 Reis, aleluia. E ali coisas extraordinárias aconteceu ainda na vida de Elias. O Senhor está te dizendo assim esta noite que se você pensa que esta luta que você está passando é a tua morte, se você pensa que essa luta que você está passando chegou ao teu fim, não é isso não. Deus ainda tem vitória para você, aleluia. Nesta noite, o Senhor está me mandando te dizer, e te dizendo assim: olha, ainda não chegou o tempo de parar, aleluia. Esta mensagem vem trazer uma resposta do coração de Deus, uma palavra tremenda, quando o Senhor diz: ainda não chegou o tempo de parar. E eu gostaria de te lembrar que tem promessa de Deus, não morre, não chegou o tempo de parar. E ali Elias ele partiu para fazer aquilo
que Deus o determinar a fazer. Aleluia. E nós vamos aqui passando pelo 1 Reis 20. Aleluia. Quando Deus mandou Elias dar um recado a Acabe. Acabe, rei de Israel, marido de Jezabel. Jezabel, a mulher que havia ameaçado Elias de morte. E no capítulo aqui 20 de Reis, e disse assim, aleluia, aleluia, amados, queridos amados, Deus é fiel, Deus é tremendo. Deus, quando Ele promete algo para alguém, Ele verdadeiramente Ele cumpre. Aleluia. Se formos pensar que Elias ele esteve numa caverna e que Deus disse, olha, sai daí desta caverna, Elias, e vai ali ungir reis e ungir Eliseu no teu lugar. Elias fica pensando ali que era o seu fim, aleluia, e Deus ainda o envia para falar uma palavra para um rei que era esposo da mulher que estava tentando matar a Elias. Amados, muitas vezes temos pensado que temos que nos esconder, fugir e talvez meter a cabeça até na terra como se fosse uma avestruz, se escondendo das circunstâncias. Mas Deus nos quer de pé e nos manda enfrentar o problema. Aleluia. E quando assim, eu creio que quando a gente resolve obedecer à voz de Deus, há resposta para as nossas vidas. Quem cuida das coisas do Pai, o próprio Pai, aleluia, cuida das nossas causas, aleluia. E ali, amados, está ali numa passagem, aleluia, em que o Senhor diz a Elias que procure ao rei, aleluia, para ali dar-lhe um recado. Então vamos passar aqui mais um pouquinho do capítulo 20 de Reis. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão, amados, é no capítulo 21, estava aqui procurando. Capítulo 21, versículo 17 em diante. Deus manda Elias ameaçar Acabe. Então veio a palavra do Senhor Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce, encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. Aleluia. Amados, eu não gostaria de entrar assim nesta parte sobre a história de Acabe com a vinha de que ele acabou tomando de um homem. Eu gostaria de focar agora na história de Elias, aquele que estava prostrado numa caverna, aquele que havia desistido de viver, aquele que pediu a morte debaixo de uma árvore de zimbro, e agora nós o vemos aqui realizando a obra de Deus, porque Deus disse: vai ali, desce, aleluia. Quando Deus nos diz para descer, temos que descer. Se Deus manda a gente para a esquerda, a gente tem que ir para a esquerda. Se Deus está mandando você ir para a direita, vá para a direita. Aquilo que Deus nos ordenar é aquilo que precisamos fazer, porque fazendo aquilo que Deus está mandando, seremos mais que vencedores. Iremos assim realizar a obra do Pai e teremos vitória. Já pensou se Deus ali agisse de forma leviana com Elias? Será que Deus iria mandar Elias descer e não garantiria a vitória? E já pensou se Elias ali resolve agir como o profeta fujão, o Jonas, e não diz: não, Deus, eu quero ficar aqui na caverna, eu vou continuar aqui. Eu tenho para mim que Elias não teria vencido. Então não é para você ficar aí prostrado nesta caverna, não é para você ficar aí deitado em cima desta cama, não é para você ficar aí, talvez, sei lá, largado, chorando e não ouvir a ordem que Deus está dizendo: levanta-te, aleluia. Jesus ali, quando ele estava diante de um paralítico, ele disse: levanta, toma a tua cama e anda. E ali aquele homem obedeceu a Jesus e foi curado. E o Senhor está dizendo a mim assim, a você, nesta
noite. E diante dessa circunstância, levanta e anda, porque haverá vitória, haverá resposta. Aquele que obedece ao Senhor não será confundido, porque Deus manda e Ele garante, aleluia. Deus está garantindo, amado. Deus está garantindo, amada. E assim nós vamos ver aqui que ainda, aleluia, em 2 Reis, nós vamos ver que Elias, glória a Deus, ele vai ser tomado num carro de fogo, arrebatado por Deus, aleluia. Elias ali, amados, para a semana estaremos vendo essa passagem em que Elias, ele vai ser arrebatado por Deus. Que glória, que vitória, aleluia. E assim, amados, Elias vai ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está em um monte, ele subiu em um monte. Ali ainda o rei Acabe e a rainha Jezabel ainda estavam buscando matar Elias, fazer mal para ele. Ainda estavam revoltados contra Elias, porque Elias estava ali no meio de um povo rebelde, no meio de pessoas que Deus estava mandando ir para a direita e não estava obedecendo a voz do Senhor. E Elias estava ali para transmitir a mensagem do Senhor para aquele povo. Elias estava ali dando uma ordem de Deus para aquele povo só cumprir a vontade do Senhor, esquecer os deuses estranhos, mas aquele povo não queria se converter verdadeiramente. E aquela rainha, ela estava revoltada com Elias. Acabe estava revoltado com Elias, mas Elias vai ali e sobe no monte, e nós vamos estar agora lendo mais um pouquinho para estarmos assim compreendendo o trabalhar de Deus na vida de Elias. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que aqui no segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 9 em diante. Então lhe enviou um capitão de 50 e subindo a ele, a Elias, porque que estava sentado no cume do monte, disse: homem de Deus. O rei disse: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu sou, pois, homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou ele enviar outro capitão de 50 com os seus 50. E ele lhe falou, disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, faça cair fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu, consumiu a ele e aos seus 50. Amado, isso é poderoso, isso é profundo, aleluia. A revelação assim da palavra do Senhor. Ah, glória a Deus. Quando servimos a um Deus vivo, tem que descer fogo do céu, aleluia. Enquanto estivermos na caverna chorando aquilo que se passou, que não tem mais jeito, nada vai acontecer. Mas quando tomamos uma posição diante de Deus e diante da situação, o fogo tem que descer do céu. Eu não sei qual é a prova que você está passando, mas quando você tomar seu posicionamento diante do Senhor, eu creio para mim que o fogo ele vai descer do céu, sim, porque Deus ele tem vamos dizer assim, um zelo por sua palavra, né? Ali no 1º capítulo de Jeremias diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la, e Deus assim ele tem zelo pela sua palavra, pela sua promessa, aleluia. E veio mais um chefe de 50, capitão dos terceiros de 50, com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias. Aleluia, aleluia. E suplicou e disse: homem de Deus, peço-te,
preciosos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Aleluia! O fogo desceu dos céus e consumiu aqueles outros, os primeiros capitões de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Amado, o que havia naquele capitão que não havia nos outros? O que aquele capitão de 50 achou diante de Deus e de Elias que os outros não encontraram? Ele se humilhou, aleluia. Ele não foi para lá confiado nos seus 50 homens, dos quais ele era capitão. Ele não foi para lá confiando na espada, no carro, no cavalo. Ele foi se humilhar e disse: olha, seja preciosa a minha vida, aleluia. Quando nós nos humilhamos diante de nosso Deus, não diante de homens, porque Elias ali, ele não estava se humilhando diante dos homens, mas quando nos humilhamos diante de Deus, com certeza haverá resposta. E o anjo do Senhor disse a Elias: olha, vai, desce com esse, não temas. O Senhor também disse a Elias para não temer, porque estava ali, gente, amados, estava vindo pessoas armadas, capitões, 51 pessoas da primeira vez buscar Elias, foi de novo, já vai 102 pessoas, e Elias não sabia o que Acabe, o rei Acabe queria, mas Deus disse ali: confia, Elias, confia. E assim, aleluia, Elias levantou-se, desceu com ele ao rei. Versículo 16. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal, Deus de Egrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerá, mas certamente morrerá. E assim morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no lugar de Acabe, no segundo ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, gostaria de dizer para vocês aqui que esta palavra que está em 1º e 2º Reis sobre a vida de Elias é algo profundo, é algo para ser estudado a fundo, aleluia. Mas o que eu gostaria de dizer para você, aleluia, ali coisas aconteceram, o rei Acabe veio a morrer conforme a palavra do Senhor. Mas novamente eu volto a dizer que eu estou querendo focar os meus olhos, aleluia, focar esta palavra nos grandes feitos do Senhor e na promessa e na fidelidade do Senhor para com a vida de Elias. E focar também na obediência e na fé de Elias. Um Elias que cumpria aquilo que Deus lhe ordenava. Um Elias que ele obedecia à voz do Senhor. Um Elias que até esteve em uma caverna, que até passou por depressão. Um Elias até que foi cometido de desespero, mas que ele não deixou em momento algum de estar obedecendo à voz do Senhor. Se Deus te mandou fazer alguma coisa, aleluia, obedeça em nome de Jesus. Se você está precisando de uma resposta do Senhor para tomar uma decisão importante na tua vida, busca a resposta em Deus. Busca a face do Senhor. Não tome decisões sem buscar a resposta de Deus. Não queira assim, aleluia, ser corrigida pelo Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor corrige a quem ama, mas corrige a quem está errado. Aleluia. Aquele
glória a Deus, que obedece ao Senhor, ele não precisa de correção. Não quer precisar de correção. Quer obedecer à voz de Deus. Porque se Deus está mandando ir, ele garante. Mas se Deus diz também para não ir, não vá. Aleluia. E esta palavra hoje, que Deus está bradando forte aos nossos corações, vem nos fazer refletir que aquele que verdadeiramente tem um compromisso com Deus, e Deus tem um compromisso com ele, este não morre. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio para morrer por mim e por você. Aleluia. E Deus, ele quer assim que honremos ao Filho, porque que tem ao Filho, tem ao Pai. E se já nascemos novamente com Cristo, somos nova criatura. Temos selo em nossas vidas de uma nova aliança. Os nossos nomes estão escritos no céu. Podemos passar por tribulações, por tempestades, mas Jesus estando em nossas vidas, ele é a diferença. Assim como Deus foi a diferença na vida de Elias. Elias, ele não foi confundido. Você pode ler a história de Elias toda, estar meditando, e você vai ver que Deus foi fiel na vida de Elias. E ele está querendo ser fiel na minha e na tua vida. Aleluia. Se tão somente dermos ouvido à voz do Senhor. Se você quer vitória, amado, se você quer vitória, amada, seja fiel ao Senhor. Quando eu falo de fidelidade, vai muito além de uma aparência, de uma obediência superficial. Nós estamos falando verdadeiramente de intimidade, de comunhão, de estarmos assim verdadeiramente no centro da vontade do Senhor. É você dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Faz de mim a tua vontade, que a tua santa vontade seja feita na minha vida. Que nesta noite você possa tomar uma decisão de obedecer à voz do Senhor. Porque não há vitória sem obediência. Não há vitória sem estarmos nos sujeitando a Deus. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Se você quer vitória, seja em qual área for, no casamento, familiar, financeira, ouve a voz do Senhor. Dá ouvido à voz do Senhor. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Aleluia. Que Cristo, pois, vos abençoe em nome de Jesus. E que esta palavra penetre no teu coração, tendo a certeza de como Elias foi vitorioso. Ele não morreu, mas Deus assim o exaltou diante dos seus inimigos. Não permitiu que o rei Acabe nem a rainha Jezabel o matasse, o destruísse, mas poupou a Elias. Assim também ele será comigo e contigo, porque Deus é fiel para fazer infinita mais daquilo, aleluia, que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que opera em nós. Amém? Que Jesus te abençoe e te dê uma noite abençoada e um fim de semana abençoado na presença do Senhor. Amém?